Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando o vídeo de domingo, e o vídeo de hoje eu vou trazer, como vocês viram, o tema do vídeo de hoje é sobre como vender, quando e como vender um fundo imobiliário, principalmente quando vender um fundo imobiliário, porque eu vi que muitas pessoas têm essa dúvida. A gente sabe que a gente sempre investe por longo prazo, mas às vezes a gente precisa vender ativos. E aqui um ponto importante, pessoal, porque é o seguinte, você já vai entender o porquê disso daqui. é, Nós não temos que ter amor e gostar de ativos, a gente tem que querer ganhar dinheiro. Então, às vezes, a gente precisa vender e ponto final. Claro que a gente sempre tenta investir para o longo prazo, sempre com a expectativa de não vender. É assim como a gente tem que ter aquela mentalidade de sócio da empresa, que você não compra uma ação para vender, mas em alguns momentos você precisa ou vai querer vender. Então o objetivo desse vídeo, pessoal, é trazer para vocês coisa bem prática, quais os motivos que me fazem a vender um fundo imobiliário. E aqui, pessoal, nesse vídeo, eu vou usar um recurso que eu estava querendo há muito tempo usar, que é escrever. Eu quero trazer para vocês, e para quem não sabe, eu sou engenheiro formado, mas eu fiz doutorado e o meu objetivo era ser professor. Então eu dei aula em faculdade, dei aula em curso técnico, então eu tenho uma vontade, né, e essa parte de escrever, lousa, essa coisa é muito legal. Então eu cheguei a comprar um iPad, eu já estou tentando aprender como é que faz isso, então eu vou usar hoje a primeira vez usar esse recurso. Eu quero que vocês me dêem opinião se vocês gostaram ou não. Então vamos lá, pessoal. Então vamos para o nosso iPad aqui, pessoal. É o seguinte, nós temos dois motivos básicos que a gente vende fundo imobiliário. O primeiro deles, epa, deixa eu, acabei saindo aqui ainda. Nós temos dois motivos básicos. O primeiro é o motivo técnico e o segundo motivo é o motivo financeiro. Financeiro, tá? Esses aqui são os dois motivos que a gente usa para vender um fundo imobiliário. Pessoal, quando a gente fala do motivo técnico, o motivo técnico, pessoal, ele tem muito mais a ver, e aqui eu quero voltar para vocês antes de continuar. O motivo técnico, ele tem muito mais relação com os motivos que te fizeram a comprar o fundo imobiliário. E isso, pessoal, eu recomendo demais, demais. Isso eu ensino na mentoria, que inclusive se você quiser ter acesso a essa mentoria, seja membro aqui do canal, porque uma das coisas que eu falo bastante na mentoria é anotem. Anotem os motivos que te fizeram a comprar esse fundo imobiliário. Por quê? Sempre que você tiver dúvida, você revisita esses motivos. Porque, eu investi faz 5 anos no fundo imobiliário. Como é que eu tô sentindo que ele não tá me atendendo mais? Aí eu vou buscar, porque às vezes você nem vai lembrar os motivos que você te fizeram comprar. Alguns sim, outros não. Mas aí, o que que você faz? Você revisita o que você anotou e começa a olhar e falar, pô, eu comprei por causa disso, comprei por causa disso, comprei por causa disso. E aí eu vou ver, pô, isso aqui ainda tá atendendo, isso aqui tá atendendo, isso aqui tá atendendo, e aí te ajuda a decidir. E esse ponto, pessoal, é muito importante, porque tira a emoção da análise. E como vocês sabem, eu sempre gosto de tentar e de o máximo possível tirar a emoção de qualquer análise financeira, porque a emoção acaba te trazendo, acaba te motivando a fazer coisas que depois com a razão você vai ver que não deveria ter feito. Então voltando aqui, pessoal, então a gente vai falar primeiro dessa parte técnica. Então, pessoal, se a gente for pegar no técnico, deixa eu voltar aqui, às vezes eu ainda apanho um pouco, estou aprendendo ainda. Então, pessoal, quando a gente fala no técnico, a gente está falando, por exemplo, eu quero um FII de tijolo. Esse aqui é o meu primeiro motivo. Eu quero ele bem localizado. Eu quero com um dividend yield, minha letra, atraente. Quero um dividend yield atraente. Eu quero ele diversificado. Diversificado, e pessoal, quando eu falo diversificado, eu falo pelo menos 10 imóveis. Imóveis, outra coisa, com inquilinos que não representem mais do que 10% da receita, então menor que 10% receita. Inquilinos. E isso, pessoal, a gente já vê que você não usa apenas um
motivo para investir no fundo imobiliário. E aí, pessoal, eu falo principalmente desse daqui, ó, Dividend Yield. Por quê? Se você investe apenas pelo Dividend Yield, quando você, eu vou investir, eu vou comprar o fundo imobiliário porque ele está pagando um Dividend Yield de 13% ao ano, ou ele me pagou, tá me pagando mais de 1% ao mês. O que vai acontecer quando no mês seguinte ou no próximo período o dividend yield desse fundo cair? Se você só usou esse critério para compra, o que vai acontecer? Você vai vender o fundo. Exatamente porque o único critério que você usou, ele já não está atendendo mais. E aí você pode estar até falando, beleza, Eric, então tá errado eu fazer isso? Não, não tá. Mas o ponto é, a grande maioria investe usando apenas esse critério aqui. E aqui, pessoal, um ponto importante para a gente falar, que é o seguinte, qualquer coisa que você vai comprar, você vai comprar um terreno, você vai comprar um carro, você vai comprar qualquer... Eu vou usar um exemplo de um carro. Você não vai comprar um carro só porque ele é econômico, você não vai comprar um carro só porque ele é bonito, você não vai comprar um carro só porque o custo de manutenção dele é menor, você vai juntar vários fatores que vão te levar a decidir no melhor carro que você vai comprar. Você não vai usar um fator só. No caso de fundo imobiliário é a mesma coisa, você não vai usar apenas um fundo que tenha bem localização, só que ele só tem um imóvel. Ou você vai usar um fundo que ele é bem localizado, tem um dividend yield atraente, tem 10 imóveis, só que os 10 imóveis são alugados apenas por um inquilino. Então, pessoal, por isso que eu ensino bastante na mentoria, pessoal, sempre anotem os motivos que te fizeram comprar. E isso a gente fala muito na questão de fundamentos, porque você define os fundamentos que te fizeram investir naquele fundo. A partir do momento que esses fundamentos eles vão sumindo, chega a hora de vender. E aí você vende muito mais tranquilo um fundo imobiliário. Você não vende na emoção. Então por isso que eu falo para vocês, anotem sempre os objetivos que te fizeram ou os motivos que te fizeram a comprar um fundo imobiliário. Então, pessoal, este é o critério técnico, tá? É o primeiro critério que eu gosto de usar. E o segundo critério, pessoal, que é um critério um pouco polêmico, que é o critério financeiro. E eu tenho certeza que vocês vão lembrar do vídeo que eu fiz desse cara aqui, ó, TIR, taxa interna de retorno. Pessoal, e aqui é muito importante porque o critério financeiro, ele pode não ter a ver com fundamentos. O fundo pode continuar sendo bom, e aqui já vai um ponto importante, um disclaimer. Eu, assim, particularmente, eu evito de usar esse motivo. Porque eu tenho um fluxo mensal de receita, de dinheiro entrando, que me possibilita investir. Mas eu sei que essa não é a realidade de todo mundo. E às vezes, pessoal, a gente precisa fazer escolhas. A gente não tem dinheiro, o dinheiro é finito, e a gente tem oportunidades na mesa. E como é que eu posso investir em oportunidades se eu já estou investido? Então, por isso que eu fiz aquele vídeo da TIR, pessoal, que ele é muito importante, porque às vezes, pelo cálculo da TIR, você consegue ver que você tem um fundo imobiliário te trazendo mais retorno do que o que você tem em carteira. Então, às vezes, compensa você vender aquele fundo para comprar o outro, que vai te trazer um maior retorno. E isso, pessoal, veja, não tem nada a ver com fundamento, porque os fundamentos que te fizeram comprar aquele outro fundo, eles se mantêm. É uma questão pura e simples financeira. Quer ver um outro motivo? E isso vale muito para esse cara aqui, ó, fundo de papel. Pessoal, fundo de papel com P sobre VP acima de 1,20, não tem muito sentido você manter em carteira. Claro que, pessoal, você não vai chegar e isso vai acontecer, pessoal, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar desse cara aqui, né, ó, IRDM11, que ele chegou a ser negociado a P sobre VP de 1,50. Quando a gente fala que um fundo de papel está negociado a um P sobre VP de 1,50, significa que você estava pagando você estava comprando uma nota de valor R$ 150 usando uma nota de 100. Então a sua nota de 100 estava valendo, você achava que ela estava valendo R$ 150, mas não. Então, o fundo de papel, pessoal, ele sempre vai tender ao P sobre VP1 e a grande maioria dos fundos, eles sempre vão tentar migrar para o 1. Só que no caso de fundo de tijolo, como a gente sabe, o P sobre VP, ele é algo muito
ele muda muito pouco durante o ano. Os fundos de tijolo são avaliados uma vez por ano, e aí você vai lá, quando tem avaliação, o preço se atualiza, e acaba que são premissas que são usadas pelas empresas. Então, o P sobre VP para fundo de tijolo não é um bom indicador, mas no caso de papel e FOF, ele é um excelente indicador. E pessoal, se você chega num fundo de papel que ele está sendo negociado a um P sobre VP de 1,3, cara, você está deixando dinheiro na mesa, porque você pode vender esse ativo, segurar ele, ou se não tiver outra oportunidade, com certeza vai ter um fundo de papel que esteja negociando próximo do P sobre VP de 1, ou você pode tirar esse dinheiro aqui, colocar numa renda fixa e esperar, porque esse cara aqui naturalmente vai tender para isso aqui. Como foi o caso de RDM, ele tendeu, todo fundo de papel ele vai tender para o P sobre VP para 1. Porque a gente está falando de um fundo de crédito, pessoal. O mercado, ele às vezes, ele é um pouco irracional, mas ele sempre tende a se ir mais para o lado eficiente. Então acaba que ele vai tender para cá. Então, pessoal, fundo de papel, principalmente, fundo de papel e fundo de fundos, eles são bons ativos para você ficar olhando o P sobre VP. Porque aí você pode, o P sobre VP, porque você pode ter oportunidades de ganho. Então, pessoal, esse aqui são os motivos financeiros que podem te fazer a vender. Outro que também é um motivo, que é com esse cara aqui, ó, com o FOF. E o FOF, pessoal, como vocês sabem, eu não sou fã de FOF, porque nenhum FOF se mostrou que é um ativo que traz retorno no longo prazo. Só que você comprar FOF, como a gente viu recentemente, até hoje ainda, com P sobre VP de 0,8, teve alguns com 0,7 de P sobre VP, onde a cota, por exemplo, estava a cota patrimonial 80 e ele estava sendo negociado a 65. A grande questão é a seguinte, você pode ter uma valorização muito grande, porque no FOF, pessoal, vocês não podem deixar de esquecer que além da valorização da cota dele, dessa daqui, você tem a valorização dos ativos que estão dentro do fundo, então você tem um duplo desconto no FOF. Então você pode capturar ganhos muito grandes, então você pode chegar, um fundo que tem cota patrimonial de 80, sendo negociado a 65, numa subida de mercado esses 65 podem virar 100, porque você tem a valorização dos ativos que tem dentro da carteira também. Olha o ganho que você tem aqui. E aqui você vende e faz um belo do lucro. E aí, sempre lembrando, porque a tendência é esse cara aqui voltar para esse aqui. Voltar para o valor patrimonial do FOF. Então, pessoal, aqui eu coloquei alguns motivos para vocês, mas assim, a parte financeira, pessoal, eu vejo como sendo algo para investidores um pouco mais experientes, e você tem que tomar muito cuidado, e aqui, pessoal, um ponto importante, eu preciso voltar a falar aqui, você tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Imposto de renda, pessoal, porque a venda de fundo imobiliário, você vai pagar se você tiver lucro. Inclusive, no domingo passado eu fiz um vídeo sobre otimização, que é você vender e ter prejuízo. Mas no caso de venda com lucro, principalmente quando o mercado está subindo, você acaba tendo um imposto de renda, você vai pagar 20% sobre qualquer lucro que você tenha com fundo imobiliário. E aí, esse imposto de renda acaba comendo todo o resultado, todo o ganho que você poderia ter numa venda aí que você está fazendo com lucro, por exemplo, daqueles FOFs que eu comentei, você pode estar perdendo com o imposto de renda. Então, pessoal, essa aula de hoje foi para mostrar para vocês que os motivos que te fazem vender. Primeiro motivo é o motivo técnico, anote tudo que te fez a comprar aquele fundo. E por isso, pessoal, que eu gosto, quem me acompanha há mais tempo aqui sabe, eu não invisto em fundo imobiliário de cara. Eu sempre gosto de acompanhar um certo tempo aquele fundo imobiliário para ver se os meus critérios são atendidos. E aí eu vou acompanhando, vendo se tem relatório gerencial bem feito, se a gestão é confiável, e eu vou anotando. Vou anotando tudo isso. Eu tenho assim, a minha parte de anotação de fundo imobiliário, pessoal, vocês não têm noção, dá para escrever um livro. Eu estou até pensando em fazer isso, escrever um livro sobre fundo imobiliário, transformar tudo isso em um conhecimento mais palatável. Mas eu tenho tudo anotado, pessoal, e aí, na hora que se eu sinto alguma dúvida naquele ativo, eu volto e revisito. Esse fundo aqui, ele não teve
eu coloquei que eu não aceitaria emissão abaixo do valor patrimonial. Ele fez uma, opa, abriu um sinal de alerta. E os outros requisitos estão ok? Não, todos estão ok, só esse daqui que deu para acender a luz amarela. Então, opa, tem que ficar atento. Agora, começa a ter alguns ativos, algumas quebras de fundamentos, aí tá na hora de vender e para mim não importa o preço, tá? Eu não sou daqueles que fica esperando valorizar para vender, porque eu prefiro pegar o dinheiro e já investir no outro ativo e recuperar no outro ativo que seja melhor. E aí, pessoal, para fechar esse vídeo, e só para vocês verem, tem um vídeo antigo aqui no meu canal, deve ser de 2 anos atrás, onde eu falo sobre a minha carteira de fundo imobiliário. Só vocês procurarem aqui, vocês vão ver. E tem vários daqueles fundos que estão lá que já não tem mais hoje porque eles foram quebrados, alguns fundamentos quebraram. E vocês vão ver que um deles era o DEVA 11, que eu tinha o DEVA 11 e eu vendi. Não interessa o prejuízo que eu tive, inclusive. Na verdade não foi o DEVA, foi o HCTR. Agora o DEVA e o HCTR, acho que eu tive os dois, agora eu não vou lembrar de cabeça. Mas os dois não tenho mais hoje porque quebraram fundamentos que me fizeram comprar esses ativos. Então, é importante você sempre anotar, pessoal. Assim, dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. E você vai me agradecer se você tiver um bloquinho de notas anotando os motivos que fizeram comprar, porque aí você vai ticando. Ah, chegou no momento e fala, pô, todos os requisitos que me fizeram comprar esse fundo já não estão mais aqui. Por que eu tenho esse fundo? Entendeu, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da minha nova lousa. E eu quero que vocês deixem os comentários aqui se ficou bacana. E se vocês querem que eu continue usando isso. E espero vocês no próximo vídeo.